Nesse momento, quero também, agradecer o pastor Márcio, né, e o pastor Evandro, companheiros já de um bom tempo, e especialmente pela oportunidade que me dão e a paciência que vocês têm comigo. Eu tenho uma dificuldade imensa com o relógio, e eu sei que pastor local sofre quando o visitante tem dificuldade de olhar para o relógio, né? Então, porque ele que fica depois os apelos. Então, por favor, tenham paciência comigo, não é culpa do pastor, é culpa inteiramente minha. E vamos ganhar tempo, então. Abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que é um texto também que eu creio que você conhece como o texto de ontem, o texto de hoje cedo. E eu gostaria de encontrar conforto, desafio e ensino para o nosso coração através desse texto nesta noite. Lucas 15, eu quero ler o primeiro e o segundo versículo, e depois eu lerei a partir do verso 11. Lucas 15, primeiro, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Versículo 7, volta lá comigo, diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto tem uma das histórias do Novo Testamento mais contadas. Mas nem sempre a gente está completamente certo do motivo pelo qual o Senhor Jesus contou. Não só a história chamada
de história do filho pródigo, mas a história também de um pastor que larga 99 ovelhas presas no aprisco e vai em busca de uma que se perdeu. Talvez por rebeldia, talvez porque escapou por alguma fresta lá no aprisco. Mas ele vai atrás e busca. Poucas vezes nós sabemos do porquê que Jesus contou a história de uma mulher que perdeu uma das joias, uma das peças da joia de casamento que ela recebeu do esposo. E para a gente entender e aproveitar estas parábolas que Jesus contou, o primeiro passo é nós entendermos por que Jesus contou essas parábolas. Jesus contou essas parábolas porque ele estava sendo incomodado por um grupo que é chamado no texto aqui de fariseus e escribas. Cristãos radicais, extremamente radicais. Cristãos tradicionais. Aliás, eu estou usando o termo cristão e não é bem esse o termo. Eram judeus radicais, religiosos extremamente tradicionais e radicais dentro da sua religião. E esses religiosos, eles não estavam convencidos a respeito da divindade de Cristo, e eles, a cada dia que passava, eles questionavam ainda mais o ministério e a obra de Jesus, inclusive como profeta, que é um dos ofícios de Cristo. E exatamente porque Jesus, ele se relacionava com as pessoas que, aos olhos dos religiosos daquela época, eram pessoas improváveis. Por exemplo, se você ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, você vai encontrar o Senhor Jesus convidando um homem chamado Levi para compor o seu colégio apostólico, para fazer parte dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Mas quem era este Levi? Este Levi era um coletor de impostos, um cobrador de impostos, considerado pelos judeus como, primeiro, um grande traidor. Porque esses cobradores de impostos eram pessoas que eram contratadas por generais, por grandes capitães romanos que recebiam o direito de cobrar imposto numa determinada estrada e eles próprios não iam para lá. Então eles contratavam um daqueles nativos da própria cidade, do próprio país, e colocavam essas pessoas para cobrarem impostos em nome de Roma, a favor destes generais, e obviamente quando eles faziam isso, eles cobravam um pouquinho mais e tiravam uma pequena parte para eles. O que os tornava não só personas não gratas por causa do seu trabalho a serviço de Roma, mas também personas não gratas por causa da sua corrupção pessoal e o seu enriquecimento ilícito. E Jesus vai e chama esse camarada chamado Levi, e Levi, quando recebe o chamado de Jesus, imediatamente aceita e fica numa felicidade tão grande que Jesus, o Messias que estava andando naquelas regiões, o Messias esperado, o grande Salvador, não só escolhe ele, a pessoa mais improvável, mas o Senhor Jesus entra em sua casa e ele, ao perceber que Jesus estava disposto a salvar alguém como ele, chama todos os seus amigos, considerados pelos religiosos como pecadores. Quem eram esses pecadores? Esses religiosos radicais, eles consideravam o seguinte, eles consideravam que existia uma categoria de gente que era pecadora, porque eles próprios não se entendiam como, ou não se consideravam, não se viam como pecadores. E ao invés de considerar o que nós consideramos dentro daquilo que as Escrituras nos ensinam, que todos os homens pecaram, que todos nós somos pecadores, eles achavam que tinha uma classe de gente que era pecadora. Eram as prostitutas, eram os próprios cobradores de impostos, eram os moribundos que andavam pela rua, que enchiam a cara. Esta era a classe de pecadores. E então Jesus era questionado a respeito de ser um profeta, exatamente porque ele comia com essa gente. E todas as vezes que ele se reunia com esse povo, os escribas e fariseus ficavam murmurando. Mas se ele fosse profeta, ele ia saber que ele está perto de uma prostituta. Se ele fosse profeta, ele saberia que ele está do lado de um cobrador de impostos. Se ele fosse profeta, ele sabia que ele estaria comendo no meio de pecadores. Logo, ele não é profeta. E ele diz ser o Filho de Deus. Como é que o Filho de Deus, ao invés de sentar para comer conosco, que somos santos, vai comer exatamente com os pecadores? E Jesus ficava sendo criticado dia após dia por isso. Até que chega um ponto, e Lucas relata aqui, que Jesus decide resolver esse problema. E como que ele resolve esse problema? Ele chama essa turma para perto de si, e no meio das murmurações e das reclamações dele, ele propõe 3 parábolas para eles, para mostrar o quanto eles estavam errados. Para mostrar que Jesus não apenas recebia pecadores, que Jesus não apenas comia e bebia com pecadores. Eles estavam completamente equivocados sobre Jesus, porque Jesus ia muito além disso. Ele não veio apenas para comer e para beber com pecadores desavisadamente. Ele veio
buscar, ele veio procurar, ele veio encontrar pecadores perdidos que se perderam da casa do Pai, e ele veio com a missão que o Pai lhe deu, e a missão era exatamente buscar essa gente. A prova disso, por exemplo, está lá no Evangelho de Marcos, quando questionaram lá, quando ele estava comendo na casa de Levi, ele disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, eu não vim buscar gente santa, eu vim buscar gente pecadora. Essa é a obra de Jesus, e é por isso que Jesus proferiu essas 3 parábolas, para mostrar que quando ele encontrava um destes pecadores, quando ele interagia com eles, havia no céu, mediante o arrependimento que era produzido no coração dessas pessoas, havia júbilo e festa no céu, porque é exatamente isso que Deus queria fazer, encontrar pecadores. E então ele conta estas parábolas. Esse é o pano de fundo, é o contexto onde essas parábolas foram escritas, pelo menos essas 3 aqui. Agora, essa terceira parábola que eu escolhi para meditar com vocês nessa noite, ela vai mexer um pouquinho mais com a gente. Vamos sair um pouco então lá da Palestina do século I e vamos voltar para cá para o nosso tempo. O Senhor está falando diante daqueles religiosos radicais para mostrar qual é a missão que o próprio Deus lhe deu, buscar e salvar pecadores. Muito bem. E essa história que ele conta, que é a história de um pecador que se perde e depois vai ser achado, vai ser recuperado, transformado e perdoado. O que essa história ela tem para nós, que não somos os radicais religiosos lá do primeiro século, o que ela nos ensina? Bom, o título que é dado aí, Filho Pródigo, ele não é inspirado, obviamente, essas linhas negras que você encontra aí em negrito na sua Bíblia, essas linhas não são inspiradas, elas foram colocadas aí sugestivamente. Eu diria que essa parábola não fala sobre um grande filho perdido. Essa parábola fala a respeito de o grande amor de um Deus que vai atrás dos seus filhos perdidos. Esse sim é o centro dessa parábola. É o amor do pai pródigo em busca dos filhos perdidos. E por que esses filhos se perdem? Bom, e como o pai os recupera? Vamos pensar nisso. E quem são esses filhos que estão perdidos? São perguntas que nós vamos responder. Eu vou começar propondo para você a seguinte pergunta para a gente analisar esse texto verso a verso. A primeira pergunta, você vai falar, isso não tem nada a ver com o que você está falando, pastor, e depois eu vou provar para vocês que tem. A primeira pergunta é íntima e pessoal. Vou fazer para cada um de vocês. Não precisa responder em voz alta, mas responda dentro de você. Você é feliz? Essa pergunta incomoda, não incomoda? Vou estreitar um pouco mais a pergunta. Você está feliz? Hoje e agora? Está feliz? A gente sabe que buscar felicidade é um caminho perigoso, especialmente para crente. Porque Deus não está comprometido com a nossa felicidade terrena aqui e agora. Ele está comprometido com a nossa felicidade eterna. E a gente está sempre com um discurso que é verdadeiro e extremamente pesado. E que às vezes não fala ao coração das pessoas. Aquele discurso que, meu irmão, você não pode fazer da sua felicidade o alvo central da sua busca, do seu trabalho, da sua luta. Por quê? Porque você precisa olhar para Jesus. Ok. Isso não muda o fato de que todos nós, todos os dias, trabalhamos, lutamos, empreendemos, traçamos metas, estratégias em busca do quê? Felicidade. Então eu pergunto para você, você está feliz? Quando nós lemos essa parábola, Jesus está confrontando aqueles religiosos daquela época, e vejam bem, os religiosos, e está também nos confrontando hoje com uma história que mostra alguém que está infeliz no melhor lugar, ou no lugar onde potencialmente ele tem a maior chance de ser feliz, que é na casa do seu pai. E na casa do seu pai, esse filho mais novo, ele está vivendo em profunda tristeza. E veja que coisa intrigante. Alguém que tem a chance de ser feliz, porque está no melhor lugar do mundo para ser feliz, está infeliz. Então isso justifica eu perguntar dentro de uma igreja se vocês estão felizes. E já vou dar a resposta para essa questão, que é a resposta que o texto nos mostra. Se você quer felicidade, você precisa entender que a felicidade está na presença do Pai. Você não vai encontrar felicidade em outro lugar. E a nossa história aqui conta a respeito de um rapaz que chega para o seu pai e fala, pai, eu preciso viver a vida, eu quero aproveitar. Olha, divide logo aquilo que é
direito meu e eu vou embora e eu vou ser feliz. O texto não traz os diálogos, mas a gente que conhece um pouquinho de jovens e a gente que conhece um pouquinho de relações familiares, a gente sabe que foi isso que ele disse. Pai, eu vou em busca da minha felicidade. Aí quando alguém diz isso para você, logo está dizendo que não está feliz. Porque se precisa ir atrás, como se a felicidade estivesse escondida atrás de um monte, não está feliz. E o que o pai faz? O pai faz algo que é vergonhoso para um pai, saber que um filho o quer morto. Porque quando um filho pede herança em vida, esse filho está dizendo, olha, eu preferia que você tivesse morto, porque eu estou mais interessado nas coisas que você pode me dar com a sua morte do que o que você pode me dar com a sua vida. Triste. E quanto de tudo que o pai tinha ele levou? Ele levou 1/3. Porque na tradição deles, quando ia se dividir uma herança, especialmente nesse caso que aparentemente são 2 filhos, o filho mais velho fica com 2/3, ou o dobro do filho mais novo. E ele pega este 1/3 que lhe pertence, o texto diz que ele sai e ele gasta de forma dissoluta, irresponsável. Vivendo uma vida que nós não sabemos que tipo foi, mas a gente pode imaginar. E ele fez isso em busca do quê? De felicidade. E eu pergunto para você, você está feliz? Essa história prova para nós que a gente tem a mania de achar que a felicidade está em qualquer outro lugar, diferente do lugar onde nós estamos. Mas especialmente você que é cristão, e eu quero falar com você que é cristão e com você que talvez ainda não seja. Especialmente para você que é cristão, nós precisamos aprender a lidar com estas insatisfações, esses incômodos que existem no nosso coração e com essa ideia que é impregnar na nossa mente constantemente pela mídia de que eu não sou tão feliz quanto eu deveria ser. E a gente começa a fazer coisas absurdas em busca da tal felicidade. E a gente não cogita aquilo que está claro nesse texto e que aqueles radicais religiosos daquela época não tinham entendido ainda. Mas aqueles pecadores que estavam vendo e estavam ouvindo o Senhor Jesus estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. No meio de toda a amargura, tristeza e infelicidade que eles viviam, de repente, Cristo abre um caminho de acesso para o Pai. E quando eles descobrem o quão doce, o quão feliz, o quão bom é estar na presença do Pai, eles correm para Cristo. Enquanto os religiosos não entendiam isso e faziam exatamente o contrário, eles queriam expelir Cristo para longe deles. E eles não entendiam um princípio elementar que, infelizmente, até hoje, muitos de nós não entendemos ainda. Que a felicidade plena só pode ser sentida na presença do Pai. Aqui e amanhã também. Porque quando nós encontramos Jesus consolando, por exemplo, os seus apóstolos, quando ele diz que ele vai ter que se entregar, ele terá que ser morto, ele diz, não fiquem tristes, não se turbe o coração de vocês, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eu vou garantir a eternidade de vocês em felicidade. Eu vou garantir a felicidade eterna de vocês, porque a felicidade eterna de vocês só é possível se vocês puderem viver eternamente na presença do Pai. Se você quiser saber o restante dessa história, a respeito de felicidade, de como Jesus falava sobre isso, você pode ler Apocalipse 21. E Apocalipse 21 fala que a cidade santa descerá do céu, Jesus sentará visivelmente, tangivelmente, num trono, e nós vamos viver na presença dele, não por 33 anos, não por 40 dias, como eles ficaram depois da ressurreição de Cristo, nós vamos viver toda a eternidade, e desculpe o toda, porque dá a impressão de que existe um fim, mas nós viveremos para sempre na presença do Pai, isso é felicidade. Agora me permita falar com você que talvez ainda não tenha rendido sua vida a Cristo. E eu vou ser curto e direto com você. Não existe felicidade longe do Senhor. Você pode ter tudo. Você pode ser rico ou você pode ser pobre. Você pode ser popular ou impopular. Você pode ser fraco ou forte. Você pode ser alguém poderoso e influente ou pode ser um anônimo. Não há felicidade fora do Senhor. Ah, mas o que esse Deus pode me dar que Ele me faz tão feliz assim? Não, não é o que Ele pode te dar, é o que Ele é. Eu gosto de uma história da casa do vovô. Contei esses dias, o pessoal deu risada. Na casa do meu avô tinha 4 cômodos. Sala, cozinha, o quarto dele e o quarto das visitas. Interior de Minas, numa cidadezinha chamada São João do Manhuaçu. Uma casa bem rústica. Não tinha forro na casa. E meu avô era muito pão duro. E ele também era pobre. Pobre e pão duro.
E aí tinha 2 lâmpadas na casa. Uma lâmpada que ficava no meio entre a sala e a cozinha. Essas lâmpadas nunca acendiam ao mesmo tempo. Sempre uma acendia. Parece que tinha um botão que tornava as intermitentes. Quando estava da sala e da cozinha, as do quarto estavam apagadas. Apagava da sala e da cozinha, acendia do quarto, a gente sabia que era o aviso para passar para o departamento onde a gente deveria dormir. Meu avô entrava para dormir 7h30 da noite. Pensa, todos os netos lá reunidos, 6, 7, 8 netos, todo mundo entrava naquele quartinho às 7h30 da noite e vovô determinava o horário que tinha que dormir. E quando ele apagava a luz, ele ainda ficava ouvindo o nosso barulho e reclamando, dando bronca que a gente tinha que ficar quieto. Não tinha nada na casa do vovô, não tinha piscina, não tinha playground, não tinha um quintal legal, tinha uma horta que ele não deixava a gente nem chegar perto, porque ele falava que menino em horta dá borboleta. A rua era de terra, quando chovia fazia um barro desgraçado, ficava aquela plasta no pé, tinha um ferrinho lá para entrar na casa e rapar o pé. Aí você me pergunta, onde os netos mais gostavam de passar as férias? Na casa do vovô. Qual as férias que me deixaram mais saudade? Na casa do vovô. Aí você pergunta, por quê? O que tinha na casa do vovô? O vovô. Por que a casa do vovô nos fazia feliz? Porque o vovô estava lá. Sabe por que você não pode ser feliz em qualquer outro lugar senão na presença de Deus? Porque você só pode ser feliz no lugar onde Deus está. É na casa de Deus. Existem outras fugas, né? Vamos diminuir isso de uma proporção cósmica para uma proporção aqui, humana, natural. Tem filhos que fogem da casa dos seus pais biológicos. Eles não vão ser felizes porque você não vai encontrar um pai em outro lugar. Tem maridos que abandonam suas esposas em busca da felicidade. Deixa eu te falar, você vai ser infeliz. Porque a felicidade está na sua esposa. As aventuras não vão trazer felicidade para o seu coração. Tem esposas que abandonam seus esposos em busca de felicidade. Não estou jogando uma maldição em você, não. Eu estou constatando e falando do que é fato. Você não vai ser feliz. Mas voltando a falar de Deus, o que o Senhor Jesus veio fazer é buscar e salvar gente que tinha perdido o caminho da casa do Pai. Gente que, por um grande erro estratégico, abandonou o único lugar que poderia trazer felicidade. Eu não sei se essa é a tua realidade hoje, mas se for, o Senhor me trouxe aqui nesta noite para falar isso para você. Você quer ser feliz? Você precisa da presença de Deus na sua vida. E Isaías, lá no seu capítulo 55, bem muitos anos antes disso, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. E aí eu vou para a segunda pergunta. Mas imagine você que você se identificou com esse moço e você diz assim: ok, pastor, a casa do Pai é o único lugar onde eu posso ser feliz, mas deu tudo errado, o que eu faço? Tem chance para quem fez tudo errado? Vamos à resposta. Tem chance? Tem. É isso que Jesus está mostrando. Jesus está mostrando por que ele comia com pecadores e por que ele recebia pecadores. Porque esses pecadores precisavam experimentar essa felicidade que eles perderam quando eles abandonaram Deus, e agora eles têm uma chance de rever isso, e eles têm uma chance de voltar, porque o próprio Deus estava abrindo um caminho, porque Deus estava buscando-os. É interessante que este moço mais novo que saiu de casa, ele se arrependeu do que ele fez. E ao se arrepender do que ele fez, vivendo, pastoreando porcos, sentindo vontade de comer o que os porcos comiam, e não pense que era lavagem, tá? Eu me enganei durante muito tempo achando que era lavagem. Alfarroba é uma coisinha muito cara se você for procurar, para procurar algum alimento produzido à base de alfarroba. Especialmente se você tiver um filho que tem alergia a chocolate, existe uma coisa muito semelhante com chocolate feito de alfarroba. E é caro. Um dia eu preguei sobre esse assunto, uma irmã lá trouxe: ó, pastor, consegui achar para você uma barra de chocolate feito de alfarroba. Aproveita bastante, que não vou trazer outra. Porque é caro esse negocinho. Mas lá naquela cultura e naquele momento, era o que se usava para alimentar porcos, quando todo mundo sentia fome. E o texto diz que esse moço sentia vontade de comer aquilo lá, mas ele não podia, porque não era lavagem, era um negocinho caro.
E aí ele lembrou da casa do seu pai e lembrou que até os escravos, que aqui é traduzido por servos, mas até os escravos, os jornaleiros, os mensageiros, os pastores, os cuidadores da casa do pai dele viviam uma vida mais digna do que ele estava vivendo. E conhecendo a reputação do seu pai, conhecendo o coração do seu pai, ele ora e fala com o Senhor: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o meu pai, mas eu vou voltar lá e eu vou me arrepender diante do meu pai, diante do Senhor, e vou pedir, não para ele me tratar como um filho, mas vou pedir que ele me trate como um servo. Porque é melhor ser um escravo dele do que viver essa vida aqui que eu estou vivendo. Porque na casa do pai você é feliz, mesmo que você seja um empregado, porque a casa do pai é a casa da felicidade, é a casa da verdadeira e autêntica felicidade. Então ele toma o caminho de volta, mas o mais surpreendente é que, não que ele tome o caminho de volta, porque a gente sabe que quando a gente faz uma coisa errada e dá com os burros na água, o primeiro rumo que a gente toma é o caminho de volta. Não é surpreendente ele voltar, o que é surpreendente é que o pai está à sua procura. O pai que foi desmerecido, o pai que foi desonrado, o pai que foi envergonhado, não estava trancado dentro de casa, não estava fazendo nenhuma outra coisa a não ser buscar o que tinha se perdido. E ao voltar, o pai o vê no caminho, eles correm e se abraçam, e esse filho começa a demonstrar o seu arrependimento diante do pai, diante de Deus. Pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, e por favor, me recebe em sua casa, me transforma num dos seus empregados, num dos seus escravos. E antes que ele terminasse de falar essas coisas, o pai imediatamente começa a falar com ele: de jeito nenhum, vem aqui, chama um servo dele e fala assim: olha, me traga um anel e põe no dedo dele, porque ele é meu filho. O anel é a ideia de filiação. Quem recebia esse anel? Só os filhos. Traga a melhor roupa. Roupa de quem? O menino deve ter ido embora e levado as roupas dele. A melhor roupa é a roupa do pai. Traga a melhor roupa que a gente tem aí em casa. Traz a minha estola de ir para o templo e veste nesse menino. E traz uma sandália e põe nos pés dele, porque aqui ele não vai ser empregado. Aqui ele é meu filho. A pergunta que nós fizemos é: e se deu alguma coisa errada na sua vida? E se deu alguma coisa errada no seu caminho? E se em algum momento você tropeçou? É possível ter um recomeço? É possível ter reconciliação? É possível ainda ser feliz? A resposta é sim, possível, porque o nosso Deus, Ele nunca parou de te procurar, de te buscar, de nos buscar. Ele não só nos busca, mas Ele enviou o próprio Filho dele para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos um caminho de volta aberto pelo sangue de Cristo Jesus. Então talvez você está vivendo uma vida de culpa, amargura e tristeza, talvez até com vergonha de voltar para a casa de Deus, de voltar para a presença do Senhor, de orar, de falar com Deus, de abrir o seu coração diante de Deus. E deixa eu te dizer, Jesus veio exatamente para abrir esse caminho para você. Pastor, não tem mais jeito de eu ser feliz porque eu pequei contra Deus, pequei contra os meus pais, pequei contra minha esposa, meu esposo, pequei contra a minha família, pequei contra os irmãos da igreja. Não tem mais chance para mim. Eu vim aqui para dizer para você, há chance sim, porque o nosso Deus é o Deus de graça, de misericórdia, é o Deus que espera o nosso arrependimento, mas não apenas espera, Ele trabalha em nosso coração para produzir esse arrependimento. Ele busca você no meio das suas tragédias, tristezas, no meio das suas decepções, no meio dos seus erros. Ele te enxerga, Ele te busca, Ele te restaura, Ele te limpa como um pastor. Vejam que outra parábola é a parábola de um pastor que busca uma ovelha que está perdida, põe remédio nas suas feridas, limpa os carrapichos do pelo e traz de volta para o aprisco. Esse é o nosso Deus. Alguma coisa deu errado na sua vida? Alguma coisa deu errado na vida do seu filho? Alguma coisa deu errado no seu casamento? Há esperança sim, porque é isso que Cristo veio fazer. Quando aqueles religiosos radicais estavam criticando o Senhor Jesus, Jesus para e tenta explicar para eles o que está acontecendo. E mostra para eles, eu não posso simplesmente parar o que eu estou fazendo por causa das críticas e das murmurações de vocês, porque o que eu estou fazendo é muito maior do que essa religiãozinha que vocês têm por aí. Eu vim buscar e salvar o que está perdido. É isso que Jesus fez. E então aquele moço é recebido de volta em casa. E aí nós vamos para a terceira questão. Recebido de volta em casa, o que acontece? O pai dá uma baita de uma festa. Que é o que nós vemos. Quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. E no meio da festa, o filho que não saiu de casa, que a gente acredita que era alguém muito feliz, o filho chega,
vê aquela festa, conversa com um dos empregados e pergunta: o que está acontecendo aí? Ah, o seu pai está numa felicidade que ele não se contém. Sabe aquele teu irmão? Seu pai falou: vamos fazer uma festa porque ele voltou. Eu achava que ele estava morto, mas ele está vivo. Ele estava perdido, ele foi achado. E a gente tem que comemorar esse negócio. Mandou matar o novilho mais gordo que a gente tinha aí. Está assando lá no rolete, lá, mandou chamar todo mundo e a festa está rolando. Entra lá e vamos participar da festa. O filho falou: que de jeito nenhum. Como que eu vou participar dessa festa? Eu nunca tive uma festa dessa. Trabalho de sol a sol, e ninguém questiona que ele trabalha, porque ele está chegando aqui no fim do dia. Já deu tempo, veja só, da hora que o filho moço chegou, já deu tempo de vestir a roupa, pôr um anel, chamar os convidados, matar o boi, começar a assar o negócio. Então ele estava trabalhando. Ninguém questiona as qualidades dele. Mas deixa eu dizer uma coisa. E, aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está na casa do pai, conhece o amor do pai, conhece os atributos do pai, mas vive uma insatisfação miserável. Deixa eu perguntar para você. Você é satisfeito com a vida que Deus te dá? Eu vou repetir a pergunta. Você está satisfeito com a vida que Deus está te dando? Vou contar um segredo para vocês. A maioria de nós não é. A maioria de nós passa a maior parte do tempo reclamando. A gente reclama de tudo. Começa reclamando de manhã, quando a gente acorda, reclama do colchão. Ah, esse colchão. Reclama do colchão, reclama da casa. Daí você, que é casado, olha para a esposa, aí não tem maquiagem, não tem escova, não tem nada. Você fala: ô Senhor, preciso do teu espírito. Aí você sai para tomar café, o padeiro não estava de bom humor, vê aquele pão chapado, esquisito. Você reclama do padeiro, reclama do pão e por aí vai. Tem um pastor amigo meu que ele fala uma frase sobre reclamação e eu amei e eu repito onde eu vou. Reclamação é a música do inferno. Sabia disso? Reclamação é a música do inferno, porque a única coisa que vai ter lá é lamento e ranger de dente. Essa é a melodia do inferno. E quando a gente começa o dia reclamando, a gente está se preparando para o inferno. Eu te provo isso. Deus deixou o povo hebreu 40 anos caminhando num deserto. Sabe por quê? Adivinha? Murmuração, reclamação. Você acha que Deus gosta de reclamação? Você já imaginou um pai que te dá toda a condição de ser feliz recebendo reclamação? Mas, gente, o nosso Deus, ele é um Deus paciente. Antes de mandar o povo para o inferno, ele dá oportunidade. E é o que Jesus está fazendo com essa turma aqui, porque Jesus está explicando essas parábolas. E o fato de Jesus contar essas parábolas para aqueles religiosos radicais, e agora eles vão se identificar aqui, porque isso está falando deles. Irmão mais velho em casa, que faz tudo certo, mas está com insatisfação profunda. Escribas e fariseus. Não tem como eles não se identificarem. Não tem como eles não perceberem isso. Vou dar. Irmãos mais velhos. Quem eram os irmãos mais velhos? Os judeus. Receptores dos oráculos de Deus. Os primogênitos do Senhor. Os filhos de Deus. E aí não tem como eles não se identificarem. Eles sabem que Jesus está falando deles. E Jesus está falando da insatisfação e da tristeza deles, mesmo vivendo na casa do Pai, mesmo tendo recebido o dobro do que os irmãos mais novos. Você quer saber o que pode ser esse dobro? Olha, eles tiveram, no mínimo, especialmente esse povo aqui, uma chance dupla que os próprios gentios depois. Porque eles vêm sendo tratados e recebendo as alianças. Vão estudar sobre os pactos aqui, sobre a doutrina do pacto. E vocês vão ver como Deus foi gracioso com esse povo. E como eles foram negligentes. E então, o pai sai lá de dentro da festa, encontra esse filho rabugento reclamando lá de fora, e o filho fala: poxa pai, esse teu filho gastou os teus bens? E aí a primeira frase equivocada dele: bom, o filho não gastou os bens de ninguém, não. O negócio foi dividido, era direito dele. Ele não gastou nem a riqueza do pai e nem a riqueza dos irmãos. Não estou aqui defendendo o moço por ter feito errado. Mas esse jovem aqui está sendo também, no mínimo, tendencioso. Não, o moço gastou o que era dele.
Segunda coisa que ele diz, que ele gastou com meretrizes, com prostitutas. Acha isso no texto? Em nenhum lugar está dito que ele gastou com meretrizes. Mas o rapaz está tirando suas próprias conclusões. Como é que ele ia saber se o filho mais moço tinha ido para uma terra distante? Mas ele está fazendo um julgamento. O que aqueles judeus estavam fazendo o tempo inteiro quando eles classificavam pessoas como os pecadores? Eles também estavam julgando. Mas vamos lá, vamos concluir o texto. Então, o pai chega para aquele filho e fala, mas filho, você não está entendendo. Tudo que eu tenho é seu. Agora, esse teu irmão, ele estava morto, ele reviveu. Existe mais valor nele do que em tudo que o papai tem. Ele é mais valioso do que as coisas. E isso é, infelizmente, uma coisa que pessoas extremamente religiosas não entendem. Lembra que Jesus, uma vez, estava com seus discípulos, eles estavam com fome, eles colheram espigas no sábado, e apareceu uma turma de religiosos, falou, esse pessoal está cometendo pecado, estão colhendo espiga no sábado. Aí Jesus falou para eles, gente, eu criei o sábado para vocês, e não vocês para o sábado. Infelizmente, nós vivemos assim, nós vivemos dando e valorizando mais cerimônias do que pessoas, do que sentimentos de Deus expressados nas Escrituras. Nós valorizamos mais coisas do que pessoas. Nós nos incomodamos quando as pessoas exigem de nós que a gente abra mão de alguma coisa. A gente se incomoda com isso. E o que Jesus mostra nesse texto é que o pai faz exatamente o contrário. O pai já deu para ele 1/3 de tudo que tinha. E agora o pai está dando de novo. Porque esse pai, ele não se importa em trocar coisas por pessoas, pelos seus filhos. Então não pense que o que Deus tem de mais importante para dar para você seja algumas coisas que você almeja nessa vida. Não. O que Deus deu por você não foi coisas. O que Deus deu por você foi o próprio Filho dele. Nós vamos celebrar aqui. Jesus derramou o sangue dele para salvar você. Mas não só você que estava perdido, mas o Senhor derramou o sangue dele lá na cruz para salvar religiosos também. E esse pai aqui não está trocando o filho mais velho pelo mais moço, como nunca trocou o mais moço pelo mais velho. Esse pai chega para o filho mais velho e diz, dá aquele tapa de pai nas costas, fala, filho, para com isso, vamos entrar lá. Porque afinal de contas ele é seu irmão. E lembra que ele fala, esse teu filho, não chama nem de irmão, esse teu filho. Mas ele vai e diz, não, vamos entrar. Teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Meu querido irmão, existe esperança para quem está vivendo com a insatisfação crônica? Existe. Porque quem pode acabar com essa insatisfação é o nosso Pai. Ele é quem pode dar alegria, Ele é quem busca o que se perdeu, e Ele é o que satisfaz o que está insatisfeito. Vamos repetir isso? Ele é quem dá alegria para quem não tem. Ele é quem resgata quem se perdeu. Ele é quem satisfaz quem está insatisfeito. Eu não sei em qual destes termos você se encaixa. Em qual deles cada um de nós nos encaixamos. Mas essa parábola foi escrita para encaixar todo o ser humano dentro dela. Para dizer uma única coisa que Jesus disse. Arrependam-se dos seus pecados, porque o Pai abriu um caminho para você. Volta para casa, para que você seja realmente feliz. Foi isso que Jesus fez. E foi isso que Jesus disse quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para a casa do Pai, se não for através de Jesus. Eu imagino que quando Jesus terminou de falar isso, se ele estivesse vivendo nos nossos tempos, ele falou assim, quer que eu desenhe? Porque está bem claro. Mas, irmãos, essa frase serve para nós nessa noite. Quer que eu desenhe? Filhos que abandonaram a casa do Pai. Vocês não vão ser felizes em outro lugar. Portanto, volte pelo caminho da graça à presença do nosso Pai. Se você está infeliz em algum lugar desta vida onde você se perdeu, faça como aquele filho mais novo. Ore ao Senhor, se arrependa diante dele.
e você será salvo. E se você está vivendo a pior de todas as perdições, que é essa insatisfação crônica no coração, ore ao Senhor e peça que Ele mude isso. Paulo fala de cristãos como gente que agradece a Deus por tudo. Ele diz, em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. Que nós sejamos agradecidos a Deus. Não deixa mais a música do inferno tocar na sua casa, nem na sua vida. Se alimente com Cristo. Ele é a nossa satisfação. Ele é tudo o que você precisa. Que Deus nos ajude nisso. E que ao nos alimentarmos do pão e deste cálice, nós nos alimentamos dessa presença santa do Senhor nas nossas vidas. Porque é isso que traz satisfação, isso é que traz perdão, isso é que traz felicidade. Que Deus abençoe vocês todos.